seus olhos, querido. Ei, Deus está aqui. Nós simplesmente te pedimos, Espírito Santo, continua a vir. Ei, ondas da tua presença aqui, Espírito. Tu estás neste lugar, já agiste, estás agindo com cura, com libertação, com salvação. Mas nós, Senhor, somos ousados. Entramos em tua presença para pedir mais. Ei, aumenta, Espírito. Ó Espírito, sopra mais. Senhor, eu quero te agradecer por essa convicção que tu colocas no meu coração também, de que há anjos neste lugar. Ei, mais Espírito Santo, começa a desatar sinais da tua presença agora. À medida que a palavra for sendo proclamada aqui, Senhor, manifesta os teus sinais. Vem com o teu poder de convicção aos nossos corações. Vem quebrar o jugo da tristeza. Renova a alegria. O senso da tua presença, Senhor. Sinais, evidências de que tu estás operando. Obrigado, Senhor, também por essa convicção que tu colocas em meu coração, de que nesse exato momento há pessoas sendo visitadas pelo fogo da tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu estás agitando o nosso espírito dentro de nós. Obrigado por isso, Espírito Santo. Eu oro por mais agora. Querido, entregue-se à ação do Espírito Santo. Talvez por uma questão de costume, você esteja esperando simplesmente que a palavra comece a ser pregada. Mas a palavra viva está aqui através do seu Espírito, e está tocando você. Obrigado, Espírito. Amém, querido? Amém. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui? Você é um cristão, amém? Bom, o que te define como cristão? Qual é a marca de um cristão? Quais são as marcas de um cristão? Será que fazer parte de uma igreja é uma marca de um cristão? Sim, né? É uma marca. Será que ter sido batizado é também uma marca que um cristão deve trazer? Sim ou não? Claro. Participar de reuniões, de cultos, ler a Bíblia, ter vida de oração, tudo isso são características que um cristão deve trazer. Tentar viver um padrão moral correto. Você concorda, né? Apesar de tanto mau testemunho que a gente vê por aí, é desejável que um cristão viva um padrão moral elevado. Amém? Mas tudo isso que eu estou falando aqui, participar de reuniões, ler um livro sagrado, ter disciplinas espirituais, também pode caracterizar pessoas que não são cristãs. As pessoas se agremiam em associações religiosas, muitas vezes. Elas têm os seus escritos sagrados, elas leem, elas participam das reuniões. Muitas delas tentam também viver um padrão moral elevado. Então, qual é a marca que distingue um cristão de um não cristão? O que
é algo específico para um cristão. Qual é aquilo que eu chamaria de a marca registrada de um cristão? Alguém arrisca? Quem veio de manhã não pode, viu? Ou quem olhou no Facebook também não pode. A fé. O cristão é alguém que exerce fé. A fé é a marca registrada de um cristão. E talvez você argumente, Antônio, tudo bem. Você falou sobre ler um livro sagrado, participar de reuniões, ter disciplinas espirituais, um padrão moral elevado, mas a fé também pode ser uma marca de um não cristão. Ele tem a sua maneira de cultuar alguma divindade ou algumas divindades, e pode-se dizer que essa pessoa tem fé. Eu tenho que admitir que, de uma maneira bem genérica e abrangente, nós podemos dizer que as pessoas praticam fé de maneiras diferentes. Mas não está errado a gente falar, por exemplo, sobre a fé islâmica, ou a fé budista, a fé esotérica, tudo isso é fé. Mas o conceito bíblico de fé é que é diferente, por isso a fé da qual nós estamos falando também é uma marca registrada. Consegui. Tive fé. Gente, para este pobre ser conseguir dominar isso aqui, é necessário fé. Mas, até me perdi aqui. A fé que nós, como cristãos, exercemos, tem características que são diversas, diferentes das características gerais daquilo que se chama fé. Vamos olhar alguns conceitos, algumas coisas eu vou desenvolver no decorrer aqui da nossa breve mensagem. Você tem fé para crer que essa mensagem é breve. Tem que ter fé, mas ela será, você vai ver. Mas eu vou adiantar aqui algumas coisas, alguns conceitos. Em primeiro lugar, a fé que normalmente as pessoas exercem ao praticar as diversas religiões que há por aí, é uma fé que tem origem em si mesma. A pessoa decide acreditar em alguma coisa e ela fala, eu vou colocar a minha fé nisso ou naquilo. Até canções populares foram escritas a respeito disso, né? Estou entregando a minha idade, né? Tenho 50 anos. Então, quando eu era bem jovenzinho, tinha uma música que fazia sucesso e uma parte da música falava assim, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Ou seja, o ser humano é uma pessoa de fé. Ele não sabe para onde direcionar a sua fé. Mas a fé que nós exercemos, ela tem a sua origem em Deus, não em nós. A fé não nasce, a fé verdadeira não nasce no ser humano. Ela tem a sua origem em Deus. Hebreus 12:2 diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé começa em Deus. Outro distintivo da fé que exercemos, não é um conjunto de crenças, mas é confiança. Fé significa literalmente confiança. Eu nunca me esqueci, um dia que eu estava num banheiro, num shopping center, eles tinham acabado de instalar nos lavatórios ali o sensor, para você não ter que mexer na torneira, né? Eu acho uma bênção aquilo, viu, gente? Aqueles que me conhecem sabem que eu tenho uma leve tendência a toque, então acho ótimo não precisar mexer na torneira. Mas tinham acabado de instalar, e eu vi uma cena, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque foi um abuso aquilo, que um pai estava fazendo com um filho pequeno. O filho olhou para o lavatório e falou, cadê a torneira, pai? Aí o pai falou assim, não é mais assim. Você tem que chamar a água e ela sai. Quer ver? Sai a água. E aí ele punha a mão perto do sensor. E a água sai. E o menino arregalou o olho assim. É assim? E aí eu vi o menininho lá. Sai água, sai água. Pai, não sai. Tem que falar com a entonação correta. Sai água. O menino estava acreditando naquele absurdo que tinha que falar para a água sair. Mas por que ele estava acreditando? Porque é próprio da criança confiar. E fé é esse tipo de confiança. Nós somos chamados a confiar em Deus dessa forma. Com detalhe, Deus não vai fazer a brincadeira tola que aquele pai fez.
porque senão a confiança acaba sendo minada. O nosso Deus não falha, Ele é digno de confiança, sempre será. Então fé é confiança. Também, de maneira diferente das religiões, aquilo em que cremos não é um apanhado de conceitos, de princípios. Sim, faz parte, nós temos os nossos princípios, mas a nossa fé, em primeiro lugar, não é colocada em algo, mas em alguém. Isso faz toda a diferença. A nossa fé não está numa religião, não está num conceito, está numa pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém? Então, tendo aí formado esse pano de fundo, nós podemos começar a dizer que a fé cristã, a fé verdadeira, a fé que deve distinguir a mim e a você, porque você é chamado a ser uma pessoa de fé, amém? Ela tem contornos característicos únicos. Ainda assim, pode ser que alguém diga, não, Antônio, mas também na religião tal, as pessoas colocam a fé em uma pessoa. Eu tenho fé na entidade tal, e tal, e tal. Você vai ver daqui a pouco que há uma diferença. Mas ainda assim, eu tenho que admitir que algumas pessoas diriam, não, esse tipo de fé que você está descrevendo não se aplica somente à fé cristã, se aplica aos aderentes de outras religiões. Então nós precisamos entender, na verdade, o que é a fé cristã. Quando eu penso nisso, sempre me vem à mente um versículo, que é a passagem sobre a qual nós vamos meditar nessa noite, de maneira breve, repito, Gálatas 5:6. Veja o que está escrito ali, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Diga comigo, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Esse pequeno versículo traz verdades tão fundamentais que você certamente ao final dessa mensagem, ao final dessa reunião, você terá a convicção de que esse tipo de fé é uma característica sua. Você é chamado a ser uma pessoa de fé de acordo com aquilo que está escrito aqui. É claro, não dá para em uma mensagem, uma pregação, esgotar o tema fé. Nós precisaríamos talvez de um curso, de seminários, de semanas, falando sobre a fé, sobre os diversos aspectos. Mas o meu propósito aqui, nessa noite, é mostrar aquilo que distingue o cristão daquele que não é discípulo de Jesus Cristo. Amém? Então, o ponto de partida nosso é esse versículo. E nós temos que observar algo que está bem presente aqui, marcando já as características da fé que eu e você somos chamados a exercer e a viver. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé. Quando ele diz a fé, ele está fazendo uma conexão, né? Quando ele diz, mas a fé, esse mais está se relacionando àquilo que foi dito antes. Nem circuncisão, nem incircuncisão. O que é isso? Na época em que essa carta foi escrita, e para quem ela foi escrita, tinha um debate se levantando. Ali, naquela região onde Paulo fundou algumas comunidades, uma região chamada Galácia. Por isso, carta aos Gálatas. Paulo estabeleceu comunidades não a partir de judeus. Os judeus normalmente rejeitavam a mensagem de Paulo a respeito de Jesus como Messias. Então Paulo se dirigia aos gentios, por isso ele é chamado de o apóstolo dos gentios. E aí, para essa gente que não tinha um pano de fundo religioso judaico, ele trazia uma mensagem, uma boa notícia, o Evangelho. O Evangelho, você sabe que é boa nova, boa notícia. A boa notícia é, Deus sabe que você está irremediavelmente perdido, que não existe nada que você possa fazer para se salvar, que aquilo tudo em que você cria antes, no caso dos gregos, aqueles deuses, aquelas teorias, aquelas filosofias estranhas, nada disso pode te salvar.
Mas Jesus Cristo veio, morreu por você. E se você se entregar, se você viver para Ele, se você renunciar à sua vida antiga e viver a vida nova que Ele traz para você, você está salvo e livre da sua culpa, livre do seu pecado. Amém? Essa é uma boa notícia, sim ou não? Uma notícia maravilhosa. A melhor notícia, a boa notícia. Então Paulo anunciava isso, e as pessoas se convertiam, se entregavam, o Espírito Santo as convencia, e elas eram geradas na fé. Porém, Paulo, quando saiu desse lugar para plantar outras igrejas, para visitar outras comunidades, dali a pouco chega uma notícia para ele: olha, Paulo, eu imagino que foi meio assim, tá? Não está narrado dessa forma. Paulo, sabe aquelas comunidades na região da Galácia? E Paulo diz: sim, um povo maravilhoso, né? Sim, maravilhoso, mas chegaram uns irmãos, não sei se dá para chamar de irmãos, mas eles estão trazendo algo assim, uma outra notícia, que não é uma boa notícia. Eles estão dizendo: Paulo esteve por aqui, né? Começou esse trabalho entre vocês, Paulo é gente boa, mas ele esqueceu de falar que não é só essa questão de Jesus também, tremendo que ele fez ali na cruz, mas você sabe, a aliança foi lá no Sinai, então vocês não podem comer isso, isso e isso, vocês têm que guardar esse dia, os homens têm que se circuncidar, por isso, nem circuncisão, nem incircuncisão. E essa série de coisas estava rolando ali. E aí Paulo deve ter dito assim: mas com certeza eles rejeitaram. E aí quem trouxe a notícia para Paulo disse: não, Paulo, o pior é que eles estão acreditando nessas coisas. E aí Paulo fica muito bravo e escreve essa carta. É uma das cartas mais bravas de Paulo. Paulo era colérico, né? E ele corrige os Gálatas. E por isso ele faz essa afirmação. Porque existia esse debate, se para ser um cristão era necessário passar pelos rituais do judaísmo, era necessário para os homens trazerem uma marca, a circuncisão. E aí Paulo, me permita parafrasear assim, Paulo está falando: para de besteira, gente. Isso não tem importância. O que tem importância é algo mais profundo. Tem uma Bíblia, uma versão, uma paráfrase bíblica chamada A Mensagem, para um estudo devocional, e muito linda. Nesse versículo traz algo assim: porque nem o seu maior fervor religioso, nem a falta de fervor religioso significa coisa alguma, mas é algo mais profundo, uma operação interior. Na verdade, o sentido é esse. E talvez você, ao me ouvir, esteja dizendo: Antônio, mas tudo bem, isso lá para os Gálatas era relevante, porque tinha essa discussão, se tinha que passar pelo ritual do judaísmo ou não. No nosso tempo não tem isso, é verdade. Na maioria dos ambientes não tem, embora nós temos que estar atentos, queridos. Eu tenho visto algumas coisas por aí que têm gerado uma inquietação no meu coração. Estou abrindo parênteses aqui, já fecho já. Sou apreciador, muito apreciador do estudo da influência hebraica, as raízes hebraicas do cristianismo. Mas, queridos, o véu foi rasgado há 2000 anos, certo? Você está livre, querido, para escrever Deus, D-E-U-S, tá bom? Porque é um ensino por aí, isso é judaísmo rabínico, um espírito religioso, que você não pode escrever Deus. Que você tem que fazer como os judeus fazem. Por exemplo, o judeu inglês, ele escreve G-D. E aí tem cristão brasileiro que não está escrevendo D-E-U-S, está copiando um costume religioso. O véu foi rasgado. Você pode chamar Deus de Deus, você pode escrever Deus, você pode chamar Ele de pai, papai, aba, papaizinho, amém? Você pode se dirigir a Deus como você. Pode falar você para Deus, nós cantamos aqui, porque o véu foi rasgado, querido, amém? E a reverência não está na maneira como você escreve, está naquilo que você vive no seu coração. Se você dá um bom testemunho, querido, Deus está lá dos céus. É isso. Amém, queridos? Então, o debate hoje não é tanto esse, ele é mínimo hoje. Mas o debate, se é necessário, apêndices religiosos, continua. Isso sempre vai estar, porque a natureza humana, ela pende para a religiosidade, queridos. Ela se inclina para isso, ela gosta de normas e de regras. Por exemplo, já perguntaram para você, na sua igreja pode isso? Já devem ter te perguntado, né, Alan? Você é crente, então você pode isso, você pode aquilo.
E não sei o que, isso. Eu me lembro quando a gente estava fazendo uma casa de paz, evangelizando um pessoal, eles foram lá na nossa casa, e semana após semana, aí, um dia a mulher que estava indo lá na nossa casa, perguntou, mas não pode mesmo ter televisão? E a gente, como assim? Vocês não têm televisão, né? Aí nós temos. É porque ela só ficava na sala, e a nossa televisão não estava na sala, estava no escritório. A gente teve que mostrar a televisão para ela se convencer de que a gente tinha televisão. A gente pode ter televisão, o que a gente o que a gente pode fazer e deve fazer é selecionar aquilo que a gente assiste na televisão. Assim também, seu smartphone, seu tablet, você tem que ser, pode ter, deve ter. Só seleciona aquilo que você assiste. Percebe? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. A resposta é essa. Ficam perguntando. Está liberado, né, Marcelo? Pergunta, por exemplo, pode piercing? Tem gente que está doido para saber. Antônio, e isso, e aquilo, pode? Para com isso, querido. A pergunta não é essa. Pode piercing? Eu não vou entrar nessa discussão do pode ou não pode, porque eu acho ela muito básica, muito pequena, muito rasa. Mas às vezes eu fico tão irritado que eu falo, piercing pode. Colocar ele na língua, grudar no céu da boca, para você parar de falar besteira. Esse eu estou com vontade de liberar. Parar de fazer pergunta boba. As questões mais fundamentais, o que eu estou querendo fazer, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus, faz com que eu dê um bom testemunho de Jesus. Qual a motivação? É para edificar ou é para aparecer? É pura vaidade? E aqui quando eu falo pura vaidade, gente, assim, a gente tem que tomar cuidado com a vaidade extrema, mas um pouquinho não é negativo, não. Está correto você vir bonitinho para a igreja, tá? Um banhozinho é bom. Venha cheiroso. Venha bonito. Só não viva idolatrando a sua aparência física. É isso. Amém, queridos? Então não adianta eu ficar aqui, você me crucificar e fazer perguntas, pode isso, pode aquilo. Não vou te responder. A pergunta, como eu disse, é muito mais profunda. Qual a razão? Eu vou glorificar o nome de Jesus? Sim ou não? Por que isso é relevante? Por que nós precisamos falar sobre isso quando fazemos a pergunta sobre a característica distintiva da fé cristã? Porque aquela mesma pergunta, a mesma questão sobre o judaísmo, o que está no fundo dela, está presente aqui para nós também. Por que os judaizantes diziam que era preciso passar pelos rituais de circuncisão e tudo mais? Porque eles diziam, não, senão você não vai ser salvo. Então isso era um acréscimo ao evangelho puro e simples da graça de Jesus Cristo. E hoje tem gente dizendo que precisa guardar esse dia, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Se você não fizer isso, cuidado, você está indo para o inferno. Tudo que você precisa é passar pela cruz. Há algo que pode ser acrescentado àquilo que Jesus fez na cruz? Há algo, queridos? Sim ou não? Não, absolutamente nada. Acrescentar algo à obra da cruz é ofensivo. Você está dizendo que não foi suficiente. E Cristo, segundos antes de render a sua vida ao Pai, o seu espírito ao Pai, Ele disse, está consumado. Sabe o que isso significa? Está consumado. Acabou. Foi cumprido, foi pago. O preço cheio. Antônio, mas e aí? Eu não preciso fazer isso, aquilo. Você deve fazer isso e aquilo, aquelas coisas que você está pensando, né? Eu não preciso ser uma pessoa de oração, de caráter, de testemunho, de santidade e tudo mais? Sim, mas não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Você é um santo. É incrível, gente, que num auditório com 1000 e poucas pessoas, quando eu digo você é um santo, eu ouço 3 améns. Como nós temos enraizada na nossa alma esta falsa verdade de que o santo é o perfeito. Não, o santo é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi comprado por Ele, e por isso nós devemos andar como Ele andou. Não para ser, mas porque nós já somos. Pensa bem, Paulo escrevendo aos Coríntios, já a gente vai falar. Pensa numa igreja carnal. No povo ali discutindo para ver quem era o melhor.
Ah, você é seguidor de Pedro? Eu sou de Paulo. Aí outros falam, vocês estão discutindo de quem vocês são? Eu sou de Cristo, o super espiritual. Essas brigas estavam acontecendo ali, naquela igreja. Pensa numa igreja carnal. Aí como Paulo abre a carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos. Santo onde? No nosso ponto de vista, não tem santidade ali, mas santos porque foram lavados no sangue de Jesus. E por isso Paulo está corrigindo o quê? O proceder incorreto. Paulo está querendo dizer, se vocês são santos, vivam como santos. Amém? Você entende a diferença? Mas nós teimamos muitas vezes em trilhar um caminho religioso. Uma das marcas distintivas da fé cristã é que ela é uma fé não religiosa. Como eu disse, não é em algo, é em alguém, é numa pessoa, é num relacionamento. Como eu disse lá atrás, tem sempre origem em Deus. Sempre que você pensar na fé, nesse tipo de fé, não há nada que você possa fazer para gerar essa fé em você. Ela é gerada em Deus. Deixa eu dar exemplos para você. Você foi salvo pela graça mediante a fé, sim ou não? Então sua teologia está correta. Mas o que significa isso? Se você ler Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dado por Deus, a graça, a salvação. E eu arrisco dizer que a fé, a resposta que nós temos que dar à graça, ela também vem de Deus. Não é que nós sejamos robôs, eu não advogo essa visão teológica de, não, Deus selecionou alguns para ir para o céu, outros para o inferno, e aí Ele dá fé para essas pessoas. Não, eu creio que o Senhor nos capacita através de uma graça chamada de graça preveniente, uma graça que vem antes, não a graça que te salva, mas uma graça que te capacita, adiante da oferta da cruz, do Evangelho, você dizer sim. Você não está obrigado a dizer sim, mas quando você está capacitado, até a fé que você está exercendo, vem dEle. Amém? Então a fé nasce nele. A fé, fruto do Espírito, está lá também na carta aos Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé é fruto do Espírito. É fruto de quem? Não é seu fruto. Então é dele, é dada por ele. É claro, você tem que nutrir, cuidar, para que esse fruto amadureça. Mas é dado por ele. Uma outra dimensão da fé, o dom do Espírito, o carisma da fé. 1 Coríntios 12:7, e depois o verso 9. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E aí Paulo começa a relacionar os carismas, dons espirituais. No verso 9 ele diz, a outro, fé pelo mesmo Espírito. O que é um dom? Literalmente, alguém sabe o que significa dom? Presente. Então não é você que se dá. Deus te dá. Percebe? A fé é sempre dada por Deus. Então isso faz da fé algo não religioso. Não é você que gera, não. Eu decidi ser cristão. Eu decidi crer nisso, naquilo. Não. Deus deu a fé para você fazer isso. Tudo vem dele. Volta para ele. Amém? Agora, talvez você esteja me ouvindo e diga, mas será que eu tenho fé? Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que a cada um foi dada uma medida de fé. Deixa eu ler para você Romanos 12:3. Pois pela graça que me foi dada, Paulo escrevendo, digo a todos vocês, diga a todos. Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então ele está dizendo a todos, então todos têm uma medida de fé. Não há cristão que não tenha fé. Por isso é marca distintiva. E alguém talvez possa me dizer, Antônio, mas eu acho que eu ganhei só uma colherinha de café de fé. Minha medida é bem pequenininha. O Silas ganhou uma concha cheia. Deixa eu dizer algo para você. A cada um realmente Deus repartiu, Deus deu uma medida de fé. Mas essa medida pode crescer.
Você tem que desejar que esta fé cresça em você. Qual a base que eu tenho para falar isso para você? Quando Jesus desafiou os seus seguidores a perdoar sempre, sabe o que eles responderam? Senhor, aumenta a nossa fé. Ou seja, a fé pode aumentar, a fé deve aumentar. Ela está aí em você e cumpre a você desejar que essa fé aumente. Amém? Ei, diga assim, uma fé não religiosa. Mas não é só isso, queridos. Diz assim, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas a fé que atua. Em algumas versões, a fé que opera. Não é apenas que ela não é religiosa, é uma fé que apresenta resultados, ela tem efeitos, ela tem consequências. E essa é uma marca distintiva também da fé cristã. Você nunca vai ler na Bíblia que alguém exerceu fé e nada aconteceu. Aqui o conceito é diferente, porque fé, para muitas pessoas, é, como eu disse, aquela série de conceitos, princípios nos quais elas creem. Mas e daí? Que mudança isso produz na vida dessas pessoas, ou na vida de outras pessoas? Nunca esqueci, quando eu estudava música, a professora de História da Arte, num momento triste ali para aquela turma, uma aluna tinha falecido de maneira trágica, e estavam todos chorando. Ela falou, vamos ficar tranquilos, agora vamos mentalizar. Ela fechou os olhos, não sei se ela emitiu algum som. Eu achei tudo aquilo esquisito, né? Eu não tinha ainda muito noção desse tipo de fé, da fé cristã, mas eu sabia que alguma coisa estava estranha. O que é esse negócio de mentalizar, controlar a mente, não sei o que e tal. E as pessoas acham muitas vezes que a fé é isso. Mas não. A nossa fé é uma fé que produz resultados. Muitas pessoas creem que se tiverem a disposição mental correta, vão conseguir o que quiserem. Há uns 13, 14 anos, surgiu um best-seller, acho que ainda é bastante vendido, eu vejo aí no Facebook as pessoas colocando pensamentos desse livro. O livro se chama O Segredo. Quantos já ouviram falar ou já leram esse livro? Eu posso dizer para vocês que alguns conceitos têm uma razão de ser, mas o que está por trás desse livro é: peça do jeito certo, visualize, busque, coloque o foco, não sei o quê, e assim vai acontecer. Como se fosse algo mágico. Mas não é assim. Eu estou falando isso porque alguns desses conceitos, no decorrer da história recente da igreja, recente que fala de 50 anos para cá, alguns conceitos como esses acabaram entrando em alguns segmentos da igreja. Já vi muita gente crer dessa forma. Conceitos como, por exemplo, Deus criou o universo regido por princípios e Ele mesmo, Deus, está sujeito a esses princípios. É verdade que Deus criou o universo físico, material e imaterial regido por princípios, mas Deus está acima de todas as coisas. Ele é El Elyon, o Deus Altíssimo. E Ele tem toda a liberdade para quebrar esses princípios quando Ele quiser. Amém? Tanto que você pode ser alvo da cura de Deus. Amém? Há princípios que foram quebrados lá atrás pelo ser humano que geraram consequências. Esse é um princípio, semeadura. Você faz alguma coisa, você adquire, pode ser que você adquira uma enfermidade. Você fumou a vida inteira, pode ser que você tenha um câncer no pulmão. Mas o Senhor pode quebrar esse princípio e te curar. Amém? Percebe? Glória a Deus por Deus ser soberano. Diga assim, Deus é soberano. Diga, a fé não é soberana. Porque tem pessoas que dizem que Deus teve, por exemplo, que ter fé para criar o universo. Eu sempre achei estranho isso, queridos. Essas pessoas dizem, não, Deus teve que acreditar que se Ele dissesse, a coisa seria criada. Não, de maneira alguma, porque Ele é o criador da própria fé. Você sujeitar Deus à fé é diminuir o tamanho de Deus. E o nosso Deus é grandão, queridos. Ei, pensa num Deus grande, onipotente, Ele pode todas as coisas. Amém? Então, queridos, não é que a fé seja maior que Deus ou que Deus esteja preso. Deus não está preso a nada, muito menos aos caprichos do ser humano. Quais são os resultados do exercício da fé?
Quando você exerceu fé, esse tipo de fé pela primeira vez, você foi salvo. Amém? Diga assim: eu fui salvo mediante a fé. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você creu no seu coração e você foi salvo. O seu primeiro exercício de fé resultou em salvação para você. Como nós dissemos, lógico, Deus é que deu essa fé, mas o seu exercício dela resultou em salvação para a sua vida. Há um resultado. Pela fé, preste atenção e não me entenda mal, você continua a ser salvo. Você está sendo salvo. Ah, Antônio, então você tocou agora num calo teológico, porque eu tenho segurança da minha salvação. Glória a Deus, eu também tenho. Não estou falando do seu destino eterno, estou falando de áreas da sua vida que precisam de salvação. Ou você acha que você já é perfeito? Não, você não é. Quantos aqui conhecem aquele verso da primeira carta de João? No amor não há o medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Você já leu isso, já ouviu isso? Mas quantos aqui realmente creem nessa verdade? Não responda, porque pode ser que você creia aqui, na sua mente. Mas se você não vive a realidade de ser amado incondicionalmente por Deus, apesar de você mesmo, você ainda não creu no seu coração. E nessa área, o seu coração precisa ser alcançado. Percebe? Você está salvo, mas você ainda tem aquela sensação, não sei, quando eu erro eu acho que Deus não me ama. Quando eu peco eu sinto que Deus não me ama. Eu já pensei assim várias vezes. E se eu me afastar um pouquinho da graça, eu vou voltar a pensar nisso. Deus ficou bravo comigo, Deus não me ama. Mas Deus te ama independente de quem você é, porque Deus é amor, querido. Amém? Não importa os seus erros, os seus acertos, Ele te ama. Deus fica bravo comigo? Fica, claro que fica. Se eu errar, Ele fica bravo comigo, mas eu não posso pôr em xeque a segurança que eu tenho de ser amado por Deus. Esse é só um exemplo. Pessoas que lidam com medo, vergonha. Há inúmeros versos da palavra que falam sobre isso, sobre o medo ser tirado, sobre a vergonha ser desarraigada do seu coração, mas ainda assim tem gente aqui que luta com vergonha. Por quê? Nós precisamos continuar a exercer fé para sermos salvos. Hebreus 3,12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Você já sabe, o escritor aos Hebreus está se dirigindo não a pessoas incrédulas, mas a cristãos. Porque o verso diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Como assim? Se é irmão pode ter coração incrédulo? Pode, e tem. Naquilo que ainda não houve uma revelação ao seu coração de uma verdade da palavra, o seu coração ainda está em um estado de incredulidade, e você precisa ser salvo naquela área. Você vai morar no céu, amém? Amém mesmo? Você vai morar no céu, mas deixa o céu morar no seu coração desde já e creia, continue a ser salvo. A salvação está sendo desenvolvida na sua vida. Amém? Deus tem uma vida melhor para você. Esse aqui não é um discurso triunfalista, não estou falando que você vai ficar rico, milionário. Não, estou falando que você vai viver a vida que Deus tem para você. Amém? Também pela fé, o sobrenatural é desatado. Uma vida sobrenatural. Deus te chamou para uma vida sobrenatural. Marcos 11, 23, Jesus dizendo aos seus seguidores: eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Fé para transportar montes. Jesus não estava exagerando, queridos. Ele estava falando da realidade da fé, uma fé sobrenatural. Antônio, mas será que eu tenho essa fé? Você tem a medida que Deus te deu e que pode crescer. Ei, sabe, queridos, nessa noite Deus quer desatar o sobrenatural neste lugar. Patrícia, o Senhor me mostrou você durante o período de adoração. Ele está te chamando para esse exercício mais ousado do sobrenatural. Ele sabe do seu desejo
pela presença dEle, por buscá-lo. E sabe, quando você o adora intensamente, Ele abre um sorriso para você. E fé é presente. Você não compra. Mas Ele se agrada. Um pai, quando se agrada, Ele entrega presentes. Eu e a Cláudia gostamos de presentear as nossas filhas. Papai te dá presentes. E Ele está te dando nessa noite o presente de você andar num nível superior de fé. A sua medida está crescendo. Ei, você também, Alan. Ei. Deus sabe, Alan, que algumas vezes você pensou, será que não sou eu que estou forçando, buscando, implorando? Mas o Senhor te diz que foi Ele que te atraiu. Ele que te chamou. E que você pode estar seguro do amor dEle. Ele te ama. E nesse tempo, Ele está te enchendo de mais amor ainda. Seus amigos. E para mim, Alan, é um privilégio fazer parte do seu hall de amigos. Você me abençoa, Alan. Você não sabe disso, mas você me abençoa. E essa gente que está perto de você vai concordar comigo. O Alan abençoa a gente, não abençoa? Às vezes só com a presença dele, com o sorriso dele. Eu brinco com ele, com o Alan, porque ele é como João, o discípulo amado, que tinha liberdade de reclinar no peito de Jesus. Ei, e o Senhor está te chamando para que os seus olhos sejam abertos, Alan, para essa realidade do amor dele. E você vai se descobrir tão incrivelmente amado, que você vai olhar para o Pai e dizer, Pai, não cabe mais. E o Pai está te dizendo, então começa a transbordar, Alan, transborda o meu amor. É o meu amor em você que está fazendo isso. Ei! Ei! Essa é uma noite de cura, queridos. Além disso, queridos, além de ser uma fé não religiosa, nem circuncisão, nem incircuncisão, permito-me parafrasear do meu jeito, menos refinado do que a mensagem, nada dessa baboseira tem efeito algum, mas a fé que atua pelo amor. Se até aqui havia alguma dúvida a respeito do caráter único da fé cristã, porque alguém pode dizer, não, mas o sobrenatural, uma fé operante também acontece em alguns lugares que não são cristãos. Sim, engano, espíritos malignos agindo e operando, falsificações sobrenaturais. Sim, acontece. Curas, entre aspas, milagres, coisas que a ciência não explica, acontecem fora de ambiente cristão também. Mas qual é a prova final? Qual é a característica final da fé que nós somos chamados a viver e exercer? Você é um homem de fé, amém? Você é uma mulher de fé, uma fé que opera pelo amor. O amor. A base é o amor. A base para a nossa fé é o amor. Sabe, queridos, dentro de cada ser humano existe essa sede pelo sobrenatural. Você nasceu para romper os limites que você vive. Sabe por quê? Lá, antes do pecado, nossos primeiros pais não tinham as limitações que nós temos. Está dentro de nós, nosso DNA, esse impulso. Salomão diz em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem, por exemplo, um desejo, um anseio pela eternidade. Isso explica porque em praticamente todas as culturas, as pessoas desenvolvem teorias sobre o que acontece depois que a pessoa morre. Lá dentro existe esse impulso para algo que transcenda essa realidade. Sabe, por que será que as pessoas se interessam tanto pelos super-heróis com superpoderes? Voar, não envelhecer, né? Penso aqui no Superman, Peter Pan e tantos outros personagens. E eu desconfio que os adultos se interessam mais do que as crianças por isso.
a Marvel lucra mais com os marmanjos do que com as crianças. Por quê? A gente tem desejo de romper essa limitação. E em Cristo, muitas dessas limitações podem ser rompidas, porque é uma fé sobrenatural. Mas nós não podemos fazer disso um brinquedo. Opa, agora eu posso operar até milagres, curar pessoas. Oba! E fazer da fé um show. E não é um show. É uma manifestação de amor. Tem que ser uma manifestação de amor. Eu mencionei para vocês a carta aos Coríntios, por exemplo, né? Você sabe que o apóstolo Paulo, toda a Bíblia, na verdade, ela foi escrita numa sequência, não sei os salmos, que são poemas separados, ou os provérbios, mas assim, são textos corridos, não tem capítulo e versículo. Isso foram os editores que puseram em determinado momento da história para facilitar a localização de um texto. Mas Paulo não começa capítulo 1, não. Ele escreve uma carta. E a carta aos Coríntios, então essa carta um pouco extensa, lá indo quase do meio para o final, no capítulo 12, naquilo que chamaram de capítulo 12, ele começa a falar dessa realidade sobrenatural, a manifestação do Espírito, os carismas, os dons, inclusive o dom da fé, a operação de milagres, a operação dos dons de curar e tudo isso, essa realidade sobrenatural maravilhosa. Ele começa a falar, e aí quando ele está falando sobre isso, ele dá uma parada. Naquilo que é o versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Lembra-se, ele está falando sobre os dons espirituais. E aí ele diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí começa aquilo que alguém escreveu lá, capítulo 13, o hino ao amor. Paulo não escreveu nem capítulo 13, nem hino ao amor, mas um poema lindo, ali no meio da carta aos Coríntios, que você conhece bastante bem o texto, também já foi tema de canções populares. Verso 1 do capítulo 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. E aí ele vai fazendo a comparação: ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo, se eu não tiver amor, não serve para nada. É interessante que ele está falando de uma realidade sobrenatural, e aí ele fala: busquem os dons, busquem com zelo os melhores dons, e agora eu passo a mostrar para você um caminho excelente. Ele começa a falar do amor, e aí, naquilo que foi convencionado como capítulo 14, ele diz o seguinte no início: sigam o caminho do amor, porque ele estava falando do amor até aquele momento, e ele volta a falar dos dons, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Lá, final do capítulo 12, busquem com dedicação os melhores dons. Início do capítulo 14, busquem com dedicação os dons espirituais. Ué, o que está fazendo esse texto sobre o amor no meio? Porque ele não mudou completamente o assunto, ele volta. A impressão que eu tenho, queridos, é que Paulo está lá escrevendo, falando sobre os dons que eram tão abundantes ali na igreja de Corinto. E ele pensa assim: puxa, eu estou escrevendo para uma gente que é carnal. Pensa num povo carnal. Gente, eles nem faziam fila para profetizar. Profetizava tudo ao mesmo tempo. Pensa num culto penteca, sapatinho de fogo, do rodopio. Ei, você gosta, né? Tem gente aqui que gosta. Mas lá era uma comunidade tão carnal. E as pessoas às vezes brincam, dizem assim: eu acho que em Corinto era assim. Um irmão levantava lá: eis que assim diz o Senhor, sucederá assim, assim, assim. Aí outro irmão estava brigado com ele, levantava: não, o que diz o Senhor é que é assim, 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 não do jeito que aquele falso profeta falou. Briga no meio do culto. Era quase assim, queridos. Então Paulo pensa: eu estou escrevendo para essa gente que é carnal, estou falando dos dons espirituais, eles vão se achar. E aí o que ele faz? Ele apresenta o quê? Me diz aqui, querido, qual é o maior dom? Qual é? Errou. Aí você fica com trauma, né? Eu estou falando de confiança. Se foi confiar no pastor, você respondeu que o maior dom é o amor. Onde está escrito que o amor é um dom? Passo a apresentar um caminho. O amor é um caminho, não é um dom. Eu entendo, queridos, Paulo está falando dos dons, e ele apresenta este caminho, o caminho, a plataforma, a passarela, por onde os dons são exercidos, onde os dons caminham. O veículo de expressão dos dons, num contexto cristão, tem que ser o amor.
é por causa do amor. Uma vez eu estava conversando sobre esse texto com o Randy Clark, que já esteve aqui, um dos homens mais usados no sobrenatural nos nossos dias. Está na hora dele voltar, não está não? Ei. Mas o Randy falou assim: Antônio, eu entendo que o amor é a atmosfera onde os milagres, as curas devem acontecer. Ei, tremendo isso, não é? Eu quero dizer para você que se você ficar pensando só no aspecto da fé, uma fé que opera, uma fé cristã verdadeira, coisas vão acontecer. Mas muito mais coisas vão acontecer se houver amor. Jesus Cristo, na sua missão terrena, Ele não deixou de ser Deus, mas Ele não se valeu da sua glória. O que Ele operou aqui, Ele operou como homem. E várias vezes antes dele operar um milagre, diz o texto, e Jesus, movido de compaixão, movido de íntima compaixão. A ideia é que doíam as entranhas de Jesus. Ele amava tanto aquela pessoa em sofrimento que Ele estendia a mão dele para curar. E tem que ser assim na minha vida e na sua vida. Diga assim: o amor é o caminho. Nessa noite, queridos, eu entendo que o Senhor quer ativar a nossa fé, porque você é uma pessoa de fé. Nesse tempo, Senhor, queridos, que estamos levantando os nossos olhos para enxergar mais longe, para ver Deus de maneira mais clara, ver o propósito dEle. É o tempo que nós temos que despertar para a fé, para o sobrenatural, mas também para o amor que deve embalar, revestir a nossa fé. Ei, diga assim: é para mim. Fala para o irmão que está do seu lado: e é para você também. O que eu entendo, queridos, que Deus quer fazer nessa noite: ativar a nossa fé, ativar o caráter sobrenatural. Queridos, há uma porção de Deus em você. Eu entreguei uma palavra para a Patrícia, uma palavra para o Alan, mas Deus tem uma palavra para você. Você tem dons espirituais. Aí, eu falo, meia dúzia responde. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Se você é cristão, você tem dons espirituais. Ah, pastor, mas ainda não vi acontecer na minha vida. Deus está te dando a ferramenta, a fé, para o exercício dos dons espirituais. Não tem cristão que não tenha dons espirituais se ele foi cheio do Espírito. Ei, aleluia. Deus está aqui, queridos. Ei, oh Senhor, ei. Quantos podem sentir uma atmosfera de amor, de poder nesse lugar? Ei! Então deixa vir sobre você mais Espírito Santo, mais. Obrigado, 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 Senhor, obrigado, obrigado. Que vá sendo cheio, não espera um ritual aqui, que eu diga, agora vamos todos ficar em pé, eu vou pronunciar a bênção apostólica sobre você. Não, não é nada disso. Seja cheio já, seja cheio, seja cheio. Ei, xababababacataralabás. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai enchendo este lugar. Vai enchendo este lugar, enche as nossas vidas. Queremos ser cheios da Tua presença. Mais e mais, Espírito Santo, que a palavra que tem sido ministrada até agora venha com o poder de despedaçar toda resistência agora, em nome de Jesus. Todo espírito de incredulidade que milita contra a fé, nós o combatemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma declaração, que cada pessoa que está neste lugar, é uma pessoa que tem uma medida de fé, e esta medida ainda nesta noite vai crescer, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro mais de Deus neste lugar, mais do poder de Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora desde já pela manifestação dos sinais, das curas aqui, em nome de Jesus. Eu oro por milagres criativos neste lugar, em nome de Jesus. Ei, queridos, o Senhor me mostra colunas sendo endireitadas, lordose, escoliose, cifose, todas essas oses, em nome de Jesus, colunas, entrem em linha com a palavra de Deus. Todo desvio seja corrigido agora. Hérnias, hérnias agora mesmo sejam desfeitas em nome de Jesus. Mais
Eu oro por milagres agora. Glaucoma, cegueira, retroceda agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, rabacadaralabás. Ei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, é tão bom. A Ti pertence a vingança, Senhor. Por isso agora mesmo eu oro por pessoas que estão atravessando problemas nas vias urinárias, cálculos renais. Ei, obrigado, Senhor. Eu quero ver muita gente curada de problemas renais, dores no abdômen, agora mesmo, em nome de Jesus. Ei. Em nome de Jesus, move, Espírito Santo, faz repousar o Teu poder agora, em nome de Jesus. Todas as pessoas com dores aqui na região cervical, limitação, torcicolo, você não consegue virar o pescoço direito, hérnia de disco na região cervical, em nome de Jesus, seja livre agora. Eu invoco o poder do nome poderoso de Jesus. Sim, esse nome é poderoso. Eu invoco o poder do nome de Jesus. Como nós cantamos aqui, poderoso esse nome é. A nossa fé está nele. Não é em algo, é em alguém, em Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Eu invoco esse nome poderoso de Jesus sobre cada pessoa que está em dor e em sofrimento aqui neste lugar. Agora mesmo, querido, se você tinha uma limitação de movimento, comece a mexer joelho, pescoço, ombros, cotovelo, todas as articulações, em nome de Jesus. Faça o teste agora. A cura está sendo despejada, está sendo derramada neste lugar. Aqui há uma atmosfera de milagres. Ei, em nome de Jesus. Enquanto você o exalta, deixe que os milagres aconteçam. À medida que nós o exaltamos, que os milagres se façam reais no nosso meio.